Jerusalém. Pois é, o texto de hoje está em torno dessa cidade. E para entender então o texto, é necessário entender esta cidade, entender o que significa, qual é a importância dessa cidade. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre entender aspectos geográficos e históricos que vão trazer melhor compreensão do texto bíblico. Então, bora pro texto? Olá, e nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 141, nós temos aqui o Salmo 122. Eu separei ele na versão Almeida do século 21. E diz assim a Escritura Sagrada: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei teu bem. Bom, o que eu quero tratar aqui com vocês hoje é sobre uma questão mais contextual. Como é que nós vamos entender um texto como esse se nós não entendermos sobre exatamente aquele que é o tema da cidade? O tema do texto, que é a cidade de Jerusalém. Quando ele fala que vamos à casa do Senhor, ele está se referindo a Jerusalém. Olha só, nossos pés estão dentro das tuas portas. Ela é uma cidade construída como uma cidade bem estabelecida. As tribos do Senhor sobem para lá, para onde sobem as tribos, como testemunho para Israel, a fim de render graça ao seu nome, ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi, é uma outra referência à cidade de Jerusalém. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Está falando da cidade, está colocando a cidade como uma pessoa, falando em ti, né? Por amor à casa do Senhor, buscarei teu bem. Então, todo o texto se refere à cidade de Jerusalém. Então, para que a gente possa entender melhor a respeito desse texto, é bom nós lermos outros textos na Bíblia que falam sobre esse status da cidade de Jerusalém diante do povo de Israel. E para isso é interessante lermos os livros de primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro e segundo Crônicas, justamente para a gente entender a dimensão que tem a cidade de Jerusalém. Também os livros de Neemias, o livro de Esdras, ok? Claro, os profetas também, mas os profetas não trarão isso numa perspectiva histórica, né? Eles vão falar de Jerusalém, mas da perspectiva realmente profética e não contando por que Jerusalém chegou a ter esse status. Na verdade, Jerusalém toma esse status de ser a grande cidade justamente porque Deus a escolhe para estabelecer ali, sim, o local de adoração do povo. A adoração na época era centralizada em um local. Não que as pessoas não pudessem adorar onde estivessem, mas havia momentos específicos da vida, momentos específicos do ano, que todo o povo era convidado, ou melhor, convocado para ir até Jerusalém, a fim de que
pudessem cultuar. Por exemplo, a gente sabe que a cidade de Jerusalém, quando Jesus foi morto, a gente sabe que a cidade estava extremamente cheia de pessoas por ocasião da festa da Páscoa. Por quê? Porque todos os judeus de outros lugares vinham até Jerusalém, ok? Para cultuar ao Senhor ali no templo. Quando fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, esse aqui é mais um dos capítulos, né? Mais um dos cânticos de peregrinação, como o de ontem que nós vimos, do dia 140. Porque as pessoas estão indo até a cidade de Jerusalém para se encontrarem no templo, para cultuarem ao Senhor no templo. Quando diz assim, vamos à casa do Senhor, é isso. Olha, nós vamos fazer uma jornada para chegarmos até a casa do Senhor. E aí depois fala aqui, ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das suas portas. Ó, chegamos. Jerusalém, e aí ele começa a falar da cidade, construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Veja, então, todas as 12 tribos de Israel se encontravam ali, na cidade de Jerusalém, na época das festas. Então é importante a gente perceber essa questão toda da cidade de Jerusalém, a fim de entendermos esse texto. E ele diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti, por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei teu bem. Por que buscar pela paz de Jerusalém? Não quer dizer que hoje eu e você temos que orar pela paz de Jerusalém, como muitas pessoas por aí afirmam. Isso não tem nexo com base nesse capítulo aqui. Nós sim devemos orar pela paz em todos os lugares do mundo, devemos pedir a Deus que conceda segurança, paz às pessoas. Porém, o contexto do orai aqui pela paz de Jerusalém é para que não houvessem guerras, para que a cidade de Jerusalém não estivesse em situações complicadas, de tal maneira que o povo não pudesse ir até ela para cultuar, como aconteceu nas épocas de cativeiro. Como aconteceu na época do cativeiro babilônico, assírio, enfim. E depois, então o povo passou por uma época em que não houve paz em Jerusalém, que a cidade foi destruída, que o templo foi destruído, e aí o povo não podia ir até o templo, não podia ir até a cidade, até o templo, para fazer essa reunião que o Salmo 122 está falando para a gente. Olha só que interessante. Isso você vai ver nos livros de Reis e Crônicas também. E depois de um tempo de cativeiro, houve então a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, nos livros de Neemias e Esdras. E ali você vai ver que restabeleceu a paz na cidade. Mesmo que ainda não fosse a paz como anteriormente havia, mas pelo menos o povo poderia ir até a cidade novamente, o povo poderia buscar a Deus novamente, da forma como Deus havia falado, de se reunir na cidade de Jerusalém, no templo em Jerusalém. Então veja, um texto que está totalmente em torno de uma cidade, totalmente em torno de um aspecto geográfico, histórico, e aí por isso é importante ler um pouco mais da Bíblia, conhecer um pouco mais os outros textos, para a gente entender o porquê que esse texto está falando certas coisas, ok? Por exemplo, para onde sobem as tribos do Senhor, é de fato subir, peregrinando, caminhando, indo até lá. Ali estão os tribunais de justiça, de fato, era como se fosse um tribunal superior que havia ali na cidade de Jerusalém, com o sinédrio e também com os sacerdotes, né? com todo o aparato religioso e legal que trazia
as declarações de justiça ao povo, ok? Então é isso. Sempre que você for ler um texto e esse texto estiver em volta, em torno de um aspecto geográfico, de um aspecto histórico, sempre avalie esse aspecto, olhe para outros textos da Bíblia, pesquise, vai lá no bibliaonline.com.br, coloca lá Jerusalém, vão aparecer vários textos a respeito dessa cidade, ok? Que Deus te abençoe, não se esqueça, compartilhe esse vídeo com mais alguém, acesse nosso canal no Telegram para estar informado de todos os nossos conteúdos, tá bom? Vem novidade aí, fica esperto, porque já daqui a, acredito que 2 semanas, a gente vai disparar uma grande novidade aí, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.